As neuropatias ópticas podem ser também isquêmicas. Isso quer dizer que o nervo óptico pode sofrer também por insultos de origem vascular, seja por isquemia propriamente dita por inflamação dos vasos que o irrigam ou hipoperfusão. A gente divide em dois grandes grupos, por questões didáticas e também por suas etiologias serem completamente diferentes, bem como sua condução. A NOIA, que é uma sigla para Neuropatia Óptica Isquêmica Anterior Não Arterítica, e a NOIA Arterítica, que é a Neuropatia Óptica Isquêmica Anterior Arterítica. O próprio nome já diz, já elucida bastante para a gente, né? A não arterítica tem a ver basicamente com hipoperfusão, pelo menos é o que se postula em termos fisiopatológicos. Como assim? Primeiro vamos entender a vascularização do nervo óptico. O nervo óptico, em cada porção, recebe vasos de diferentes origens. Por exemplo, na sua porção orbitária, recebe inclusive vascularização por vasos piais, vasos comuns também às próprias meninges do sistema nervoso. Também ao longo do sistema nervoso recebe essa vascularização que é comum a várias estruturas encefálicas. Porém, dois grandes vasos são muito importantes na irrigação, nas partes mais proximais, ali próximos ao globo ocular, principalmente no disco óptico, em suas porções laminares, pré-laminares e pós-laminares. Então a gente vai ter dois grandes vasos, né? Pensando assim no sistema de irrigação arterial, a gente vai ter a carótida interna, sistema carotídeo interno, cujo primeiro ramo é a artéria oftálmica. Da artéria oftálmica, que vai lá para o olho, a artéria oftálmica ela vai dar dois ramos importantes, a artéria central da retina, que vai irrigar particularmente da metade da retina para a sua parte mais interna, e as artérias ciliares posteriores curtas. Tem as curtas e as longas. As posteriores curtas são fundamentais para a irrigação, tanto da segmentos mais externos da retina, então epitélio pigmentado da retina, segmentos mais externos dos fotorreceptores, quanto das porções laminares e pré-laminares aqui do nervo óptico. A porção laminar, particularmente, recebe bastante irrigação dessas artérias, sistema ciliar posterior. Já a camada de fibras nervosas da retina, mais a porção pré-laminar, então mais para dentro do olho, recebe também ramos da artéria central da retina. Então perceba que tem dupla irrigação. O nervo óptico, disco óptico, particularmente falando, tem essa dupla irrigação num sistema arterial anastomótico que a gente chama de Zinhaler. Já perceberam que tudo que é importante no corpo humano é sempre envolto por anastomoses, né? Por exemplo, a gente tem o polígono de Willis no cérebro, né? Juntando ali artérias comunicantes posteriores, comunicantes anteriores, para a gente ter áreas e estruturas nobres protegidas com essa irrigação sempre fornecida, né? Seja do sistema carotídeo, mais anterior, né? Com cerebral médio, cerebral anterior, oftálmica também, seja o sistema vértebro-basilar mais posterior, com cerebral posterior, e irrigação também, que inclusive irriga parte de córtex responsáveis pela visão. Vamos discuti-lo também, onde pode ser alvo de lesões e alterações também neurooftalmológicas. Bom, entendendo isso aqui, nessa parte, esses vasos podem sofrer hipoperfusão. Então a noia não arterítica não é para quem quer, é só para quem pode. Além desse quadro de hipoperfusão que pode acontecer eventualmente à noite ou em pacientes com fatores de risco cardiovasculares, então, o paciente tem fatores de risco cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia. Tem também alterações do disco óptico, alterações estruturais. Dentre eles, principalmente, o disco em risco, ou em inglês disc at risk, que é um nervo óptico sem escavação, um nervo óptico bem pequeno, sem escavação. Então não tem escavação, não tem muito espaço ali para ele se ajeitar em frente a um insulto isquêmico. Então, a neuropatia óptica anterior não arterítica, principalmente pacientes com fatores de risco cardiovasculares, o disco contralateral nos ajuda bastante, porque geralmente é um quadro unilateral.
usualmente indolor. Pode ter um DPAR marcado, né, que é o defeito pupilar aferente relativo. Discutimos na dinâmica pupilar. É indolor, mas pode, em alguns casos, 10 a 20% dos casos, pode ter um desconforto, um peso que é bem diferente da dor retroocular nos casos de neurite óptica. Então, é geralmente indolor, geralmente ao acordar, o paciente refere ao acordar. E no exame clínico, além do DPAR, que é bem marcado pela identificação da condução do estímulo naquele lado do olho, então um reflexo bastante alterado desse lado, o disco contralateral sem escavação. E na fase aguda, a gente pode ter um edema de papila. Mais hiperêmico, com hemorragias peridiscais. Hemorragias. Esse edema pode demorar ali cerca de 6 a 8, 8 a 10 semanas para se resolver, e usualmente quando se resolve, deixa uma certa palidez. O defeito de campo visual é o classicamente descrito altitudinal, por conta que essa irrigação, ela tem irrigação superior e inferior na cabeça do nervo óptico. O clássico é que possa haver uma hipoperfusão segmentar, ou inferior ou superior, que vai levar a um defeito de campo visual invertido. Se for uma isquemia superior, vai levar a um defeito altitudinal inferior. Se for uma isquemia inferior, defeito altitudinal superior. Porém, pode ser defeito também difuso do campo visual, com palidez difusa, é até bastante comum isso na prática. Campo visual alterado, e a acuidade visual pode variar também, desde 20, 30, 20, 25 até 20, 200 ou pior. Mas geralmente não deixa percepção luminosa, sem percepção luminosa, como a neuropatia óptica isquêmica arterítica. Essa é uma emergência médica, uma emergência neurooftalmológica. É uma das poucas doenças na medicina que deixa uma acuidade visual tão grave quanto sem percepção luminosa. Usualmente começa unilateral, mas bilateraliza em quase 100% dos casos. Então, mais de 90% dos casos, em algumas semanas a meses, tem um acometimento contralateral. Bilateraliza. Bilateraliza. Geralmente tem outros comemorativos. É um paciente, então, a neuropatia óptica isquêmica anterior arterítica. Arterítica porque vem da arterite de células gigantes, então é uma vasculite. Ou arterite temporal, é outro nome, doença de Orton. Uma vasculite de grandes vasos, tem muita associação com polimialgia reumática, então fraqueza na cintura escapular e pélvica, claudicação de mandíbula, um sintoma super específico, dificuldade para mastigação, queixa de fraqueza nessa região, perda visual súbita, indolor e grave, severa, com bilateralização. O diagnóstico tem que ser prontamente suspeitado, o edema geralmente é mais pálido, pacientes são mais velhos, geralmente acima de 60 anos, usualmente acima de 70 anos, e o diagnóstico tem que ser acelerado. Hoje, o ultrassom com Doppler das artérias temporais ajudam bastante a gente, com alguns sinais bastante específicos. Se não tiver disponibilidade, a biópsia de artéria temporal deve ser solicitada, porque o tratamento tem que ser prontamente instituído com pulsoterapia intravenosa para evitar o acometimento contralateral e depois instituir imunossupressão a longo prazo para evitar, inclusive, acometimento de outros grandes vasos, preservar não só a visão, mas a vida do paciente. Essas foram as neuropatias ópticas isquêmicas.